boa tarde a todos. Estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. É um tema que eu amo, né? O tema de estética filosófica. E sempre a gente tem algo a aprender quando se trata do assunto beleza, né? Eu trouxe essa primeira imagem, né, que reflete às vezes o susto, né, ou o medo, né, que nos impõe a realidade de um espelho. Principalmente as pessoas que já são mais entradas em anos, ou aquelas que não se consideram bonitas, né? Então a minha ideia é trazer um pouco a ideia de beleza, não tanto sobre esse aspecto meramente exterior, mas também a beleza num sentido um pouco mais profundo, que não despreza, obviamente, o exterior e a aparência, mas não se reduz a isso. E isso nos enche também de esperança. Isso se complica um pouco mais quando a gente pensa que a gente vive num momento de autêntica síndrome em relação a esse tema. A psiquiatria chama de a síndrome de Dorian Gray. Não sei se vocês conhecem, né? Aqui temos, né, gente da área de literatura, né, e letras. Dorian Gray é um personagem, né, de um romance muito conhecido de Oscar Wilde. O Dorian Gray era alguém belíssimo, lindo. Ele, um amigo, foi fazer o seu retrato. E o retrato ficou tão maravilhoso, tão belo, que o Dorian Gray se apaixonou pelo próprio retrato, né? E pensou, mas que tristeza, eu com o passar do tempo ficarei cada vez mais feio, cada vez mais velho, cada vez mais enrugado, vou perder essa beleza e o retrato vai permanecer sempre assim maravilhoso, jovem. Então ele pensou, quem dera que fosse o contrário, né? Que eu permanecesse sempre belo, jovem, com essa aparência exuberante, e o retrato fosse envelhecendo. Então, como o retrato de Dorian Gray é um romance gótico, né, o fato é que acontece isso. O retrato, então, vai se tornando envelhecido, sendo que cada ação perversa, ruim, né, que o Dorian fazia se refletia em traços cada vez mais feios no retrato. E ele permanecia sempre belo, né? Então, na verdade, isso talvez até profetize, né, uma aspiração dos séculos seguintes, né, que a gente vive hoje. As pessoas dariam tudo para ser eternamente belas e maravilhosas, e por isso a síndrome de Dorian Gray, que se traduz, basicamente, em excessiva preocupação do indivíduo com a sua própria aparência. Claro, existe uma preocupação do indivíduo com a aparência que é muito razoável e útil e até necessária mesmo. Como eu dizia, a beleza não é supérflua, ela é uma realidade necessária na nossa vida. Mas existem preocupações já que chegam ao nível do doentio, e isso é muito comum, né? Meninas de 13, 14 anos fazendo cirurgias para obter seio, para deixar o lábio mais rechonchudo, as pessoas fazem de tudo, com dinheiro, sem dinheiro, mais idosas, menos idosas, jovens, saradas, e, no entanto, sempre aspirando ao máximo de beleza segundo determinados padrões. Além disso, né, a dificuldade de lidar com o processo natural do envelhecimento. Isso é uma realidade na nossa vida, né? É uma mulher de 50 que tem como ideal parecer uma mulher de 20. O que ela está dizendo para a mulher de 20? Que ela não tem futuro. Porque se o ideal de alguém de 50 anos é parecer 30 anos mais jovem, quando na verdade isso não é possível, porque o tempo é inexorável. Então, aceitar o processo natural de envelhecimento é algo importante, né, para o equilíbrio de uma pessoa, equilíbrio físico e psíquico. O que não significa que nós não devamos preservar a saúde, a beleza, o vício, tudo isso é razoável, mas há um limite, né, que tem a ver com a maturidade, né? E, finalmente, uma grande quantidade de cosméticos, né, a indústria que mais cresce, né, e procedimentos estéticos, então, nem se diga, né, o Brasil é um dos campeões mundiais, né? Então, isso nos faz pensar, né? Será que a beleza seria a pedra filosofal, né? Cremes, dietas, exercícios, isso resolveria todos os nossos problemas, todas as nossas inseguranças ficariam curadas se nós fôssemos lindas, maravilhosas, esbeltas, magras, né, com os cabelos maravilhosos, né, a sobrancelha, né, e os lábios, né? Então isso, puxa, seria maravilhoso
Vocês sabem que, né, em idades pretéritas, né, os alquimistas, né, buscavam uma pedra filosofal, assim chamada, né, que seria aquela poção mágica capaz de curar tudo, transformar os metais, né, em ouro, enfim. Claro que isso é algo mágico, mas às vezes a gente busca a beleza e os procedimentos e os cosméticos realmente como algo mágico que daria muito mais do que uma simples aparência, daria felicidade. Tudo que a gente busca, né, é o máximo valor, né? Por isso, como a gente dizia, a indústria cresce e prospera maravilhosamente bem, mesmo que isso até possa comprometer a nossa saúde, não só física, como até psíquica. Então vamos aprofundar um pouquinho nessas ideias. Primeira, beleza e felicidade são realmente aliadas? Outra pergunta, a beleza realmente é acessível? Todo esse investimento, ele é acessível? Ele dá um retorno, efetivamente? E mais, é necessário tudo isso? Por quê? São as perguntas que a filosofia se coloca. Então, vamos direto. A beleza é acessível? Depende, né? Até certo ponto, a gente pode, por exemplo, né, se o meu corpo não é exatamente muito bem proporcionado, eu posso buscar com consultores de imagem uma roupa, um modelo que mais se adeque, né, ao meu biotipo e, enfim, posso alcançar uma maior proporção, uma maior harmonia, uma maior beleza, e isso me faz feliz, porque é muito melhor olhar para pessoas bonitas, belas e harmônicas do que para pessoas desgrenhadas, né? Então isso faz feliz não só a nós, como os outros, que é quem nos olha a maior parte do tempo, né? Então, mas, claro, por muito que a gente se esforce, não seremos, talvez, Miss Brasil, Miss Universo, né? Dentro de certos limites, se pode, em algum grau, contribuir para uma beleza exterior. Mas será que essa é a única beleza necessária e a única beleza importante? Porque que a beleza necessária é algo inerente à condição humana. Basta a gente observar qualquer civilização, sempre se buscou a beleza, o adorno. É algo que o homem busca, o homem expressa a sua busca, né, pela beleza de muitas maneiras diferentes, né? Nem se diga no âmbito litúrgico, no âmbito religioso, né? A gente, de alguma maneira, entende que a beleza é necessária, não é supérflua, né? Mas, por outro lado, não se trata de viver com essa obsessão contemporânea como se fosse o único, o máximo valor, e um valor reduzido a algo externo à pessoa, algo que é inacessível, né, na sua plenitude a qualquer pessoa, porque ninguém esgota em si o que poderia ser uma perfeição quando se fala de beleza. Então, estamos aqui diante de um mistério, porque a beleza, em certo sentido, é acessível, isso é uma boa notícia. A beleza é necessária, isso é uma constatação. E isso, de fato, pode contribuir para uma vida mais feliz. Agora, como e por quê? Em que medida? Então, vou retomar aqui uma ideia que já foi exposta sobre os aspectos metafísicos da beleza. E a palavra metafísica ela é muito interessante, porque é além do físico. Ou seja, o que caracteriza, o que nos permite dizer que algo efetivamente é belo, é agradável. Então, classicamente, né, os autores clássicos definem 3 propriedades ou características de tudo o que a gente, de alguma maneira, predica, ou seja, atribui o qualificativo de belo. Então, a primeira característica, que talvez seja a mais óbvia, até porque ela é matemática, é a harmonia ou a proporção, né? Então, vocês sabem que na natureza existe uma harmonia incrível, a tal ponto que filósofos antigos, pré-socráticos, né, diziam que parece que Deus escreveu, né, a natureza com caracteres matemáticos. Você encontra proporção em tudo, né? E desde a estrela do mar, né, até as proporções do corpo humano, sempre você vai encontrar relações matemáticas que permitem perceber beleza e agrado naquilo que a gente olha. Se vocês prestarem atenção, até mesmo em relação às cores, né?
Às vezes as pessoas querem, né? Como eu poderia me vestir melhor, fazer aí uma técnica de colorismo, isso tudo é interessante. Mas uma bela maneira de nós aprendermos a buscar maior harmonia é apreciar a natureza. E vejam como isso é universal. Eu desconheço pessoas que achem feio um pôr do sol. Não só é lindo, como é extasiante. E por quê? Porque além de ser proporcionado, ele também anuncia algo que está além do próprio pôr do sol. É isso que os clássicos chamam de luminosidade, como uma característica da beleza, daquilo que é belo, que é a capacidade de expressar algo que está além do próprio objeto, da própria aparência, a chamada claritas, que não significa o grau, né, de luminosidade, mas é esse expressar algo além de si mesmo, além do próprio objeto. E além disso, a característica do acabamento, né, da perfeição. Então, claro, se vamos pensar até em uma costura, né, já que algumas de vocês aqui trabalham com moda, né, uma costura pode estar mais mal acabada ou melhor acabada. É mais bonito se tiver o melhor acabamento, né? Quando a gente vai no cabeleireiro, a gente quer o acabamento, a finalização, porque isso, de fato, contribui para a beleza do conjunto. E vejam que isso da proporção é algo tão importante, tão presente e tão evidente até, que na própria arte, e nem se diga na arquitetura, na escultura, nas pinturas, se reproduz o tempo inteiro a proporção áurea. Eu estive conversando com uma amiga que é fotógrafa, então ela estava me explicando como é que se fazem os ângulos, né? Enfim, tudo tem a ver com a proporção áurea que está na natureza. Os gregos descobriram isso há muitos séculos atrás e trouxeram então isso que nós chamamos de uma arte clássica. Por quê? Porque é atemporal. Sempre a gente aprecia aquilo que é clássico. Exatamente por quê? Porque é proporcional, é harmonioso, agrada ao olhar. Então, o que a gente está falando? De uma beleza como uma propriedade nos entes, ou seja, naquilo que é real, que está, né, diante de nós, e que permite que nós todos, né, nos reconheçamos, né, como quem está diante de algo belo, né? Ou seja, são características da coisa em si. Vejam que isso é diferente, gente, do agrado subjetivo, do gosto, que é algo subjetivo. Por exemplo, eu gosto mais de Van Gogh do que de Mondrian, para dar qualquer exemplo, né? Gosto. Mas reconhecemos beleza tanto em Van Gogh quanto em Mondrian. Ou talvez não. Enfim, vejamos por quê, né? A gente estuda esses assuntos. Mas uma coisa é a teoria do gosto, que é todo um âmbito dentro da filosofia, mas que tem também um compromisso com a beleza metafísica. Porque senão não se poderia falar em mau gosto. Se fosse algo totalmente aleatório, né? Mas perguntem a qualquer personal stylist se existe ou não mau gosto, né? Ou qualquer pessoa entendida, né, em arquitetura, em designer, né? Isso é evidente, é uma constatação da natureza. Agora, o gosto, sim, é subjetivo, mas há algo objetivo, e é isso que é a beleza do ponto de vista metafísico, além do físico, que são, né, essas propriedades ou notas características que nós aqui sucintamente apresentamos. A harmonia, ou proporção, o equilíbrio, né, o acabamento e, finalmente, a luminosidade, a claridade, o esplendor, que é esse conseguir anunciar algo além do que está ali mesmo diante de nós. Às vezes eu quando falo sobre isso, eu observo esse detalhe, né, e sempre as pessoas concordam, que é o seguinte: vocês conhecem pessoas que não são bonitas do ponto de vista assim mais padronizado ou clássico, mas que são pessoas luminosas, pessoas cuja presença faz toda a diferença onde elas estão? Elas têm essa característica, a luminosidade, a claridade, né? Pessoas que eu digo assim, que puxam para cima, né? Que de alguma maneira iluminam o ambiente, né? Isso não tem a ver necessariamente com uma harmonia do ponto de vista matemático, né? Conheço várias pessoas assim.
Muito bem, então, avançando um pouquinho, voltamos agora ao tema de que a beleza é acessível, mas não significa que seja fácil. E aí eu gosto de usar aí o exemplo, né, da diferença e da distância entre uma pedra bruta e uma pedra lapidada. Né? Vocês sabem que o diamante debaixo da terra é bruto. Até se transformar naquele anel brilhante, maravilhoso, há muito trabalho, há muita lapidação. E existe uma técnica de lapidação, não é algo aleatório também. Existe muita técnica em cima da beleza de um diamante. Agora, sob o aspecto metafísico, e esse é o ponto importante, todas nós, todas as pessoas, são de algum modo uma pedra bruta que pode se transformar em um diamante. Por que eu digo isso? Porque a beleza, do ponto de vista metafísico, ela é um predicado dos entes. É algo que se dá na natureza. Como nós somos entes, ou seja, quem está aqui existe, eu sou um ente, eu tenho ato de ser, e eu sou alguém que pertence à natureza, metafisicamente, do ponto de vista da minha entidade enquanto pessoa humana, e no nosso caso, mulher, né? Metafisicamente eu tenho todas essas propriedades. Eu tenho uma harmonia e uma proporção, eu tenho um acabamento e eu tenho a capacidade de expressar algo que só eu posso expressar. Não existem duas pessoas idênticas, iguais. Cada pessoa é única. Então, ela é uma pedra bruta, que em si mesma possui verdade, porque ela possui bondade, porque ela pode agir de uma maneira bela e boa. Tudo o que é, pelo simples fato de ser, é bom, é belo, é verdadeiro. Isso é o básico, né, da metafísica enquanto disciplina filosófica. Então, o que significa isso? Que, de alguma maneira, a nossa pessoa e a nossa personalidade podem expressar beleza. Isso é acessível. Ainda que eu não esteja me referindo aqui à beleza enquanto proporção áurea perfeita no meu rosto, a proporção entre o nariz, a boca, o pescoço, os olhos, o cabelo, o rosto oval, o rosto quadrado, o rosto triangular. Não é isso que eu estou dizendo. Claro, isso é uma maneira de expressar uma beleza plástica, vamos chamar assim. Mas existe uma beleza essencial, né, que pertence à pessoa humana enquanto tal. E essa beleza é possível sim expressar, não necessariamente ou exclusivamente de uma maneira plástica padronizada. Não, porque cada um tem a sua maneira de expressar a beleza do seu ser, que é inerente ao seu próprio ser. Isso tem a ver com a bondade e tem a ver com a verdade. Já vejam que isso não é nada fácil. Porque não é fácil expressar o que nós temos de melhor. Às vezes é muito fácil expressar o que nós temos de pior. Então é todo um trabalho de lapidação da pessoa. E a gente falava dessas pessoas que, não sendo assim lindas, padrões de beleza, não serão Miss, né? Ou não será o cara mais lindo do mundo. No entanto, é uma pessoa extremamente atraente, né? E ela traz luz dentro de si, né? Por quê? O que significa essa lapidação que é acessível e, no entanto, ela é difícil, mas necessária? E aí cada uma de nós pode, né, sair do estado de pedra bruta para a pedra lapidada, diamante. Então, vamos a esse ponto que é importante, mas não é fácil. Que é olhar para a nossa natureza agora sobre um outro ângulo, gente. É olhar para a nossa própria pessoa enquanto alguém que pertence ao universo sensível. Nós sentimos, nós percebemos, nós ouvimos, né? Nós vemos, nós tocamos, né? Nós pertencemos ao mundo sensível, através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, né? A gente vai captando o universo à nossa volta. Eu trabalho, de alguma maneira, esse universo através dos que a gente chama de sentidos internos, que são a nossa memória, que é capaz de reter e evocar aquilo que a gente
capta, aquilo que a gente percebe, e temos também a nossa imaginação, que é capaz de projetar tudo isso, né? Então, a gente pertence a esse universo sensível, ao universo da percepção, mas também, e essa é a novidade, né, do mundo humano, nós temos um universo intelectual e moral. Intelectual e moral. O que significa isso? Eu sou capaz de abstrair de tudo o que eu percebo, ficar com ideias e formular raciocínios. O ser humano é um ser que pensa, é um ser que calcula. Ele abstrai tudo, fica só com os números, né? E constrói pontes e descobre leis na natureza. O que é isso? Isso é um universo intelectual. Só o homem indaga sobre si mesmo, sobre o sentido da própria existência, se há vida depois da morte, o bem e o mal, o certo e o errado. Então temos um mundo interior que não é só um mundo sensível, o mundo plástico, o mundo da aparência, mas o mundo da inteligência. E ao lado dele, indissociavelmente, o mundo da deliberação, o mundo ético, o mundo moral. Então isso torna o ser humano completamente diferente, né, de tudo que a gente conhece, né? Temos aqui pessoas que estudam psicologia, né, que certamente aprofundam nessas ideias, né? E mais, além disso, o homem tem, e isso pertence também ao mundo animal, é comum ao mundo animal, os instintos, né? O medo, a ira, a paixão, né? Os ímpetos, né? O gosto, o deleite, o prazer, a dor, né? Isso é super humano. Então, harmonizar tudo isso dentro de nós não é fácil. Quando a gente falava de harmonia, proporção, como algo inerente, né, ao mundo físico, é verdade, isso já é dado no mundo exterior. Mas e no nosso mundo interior? Não é dado. Exige uma lapidação para a gente trabalhar esses elementos, que às vezes até podem parecer contraditórios uns com os outros. Porque a nossa vontade quer algo, mas a nossa ira nos inclina a outra coisa, né? O nosso sentido do prazer nos inclina a algo, embora a minha inteligência me diga: você queria emagrecer, não seria melhor não comer esse docinho? Mas eu acho tão gostoso, não é nenhum pecado. Vejam como a gente briga com a gente mesmo. Os nossos sentidos, os nossos sentimentos, as nossas tendências, as nossas paixões, parece que estão sempre assim dialogando com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa liberdade, e não é fácil harmonizar isso dentro de nós. Por isso, às vezes, a gente pode ser pessoas assim um pouquinho destemperadas, um pouquinho desequilibradas, um pouquinho tensas, um pouquinho coléricas, iradas, um pouquinho passivas demais, parece que não reage, ou né, reage com apatia diante de situações que exigiriam uma conduta um pouquinho mais proativa. Então, o equilíbrio interior, a harmonia interior, o bom acabamento dentro de nós mesmos, é um desafio imenso para a vida inteira. A lapidação parece que não acaba nunca. Então vejam como é estranho, como a gente dizia, uma pessoa de 50 anos que pensa que a máxima beleza é parecer uma mulher de 20. Como se tudo que ela tivesse que trabalhar na vida dela fosse uma aparência exterior e que isso asseguraria a felicidade. Essa seria a poção mágica. Quando nós temos todo um universo dentro de nós, riquíssimo, que tem tudo para ser lapidado, que não exclui a conveniência e eventualmente até a necessidade de um cuidado com a aparência, com a saúde, tudo isso é ótimo, nenhum problema em relação a isso. Porém, como a gente não pode estar tão focado em apenas um aspecto, e sim no todo. Então aí a gente vai encontrar a beleza, nessa harmonia, em primeiríssimo lugar, do eu comigo mesmo, das minhas paixões, das minhas tendências, dos meus sentimentos, dos meus impulsos, da minha inteligência, minha liberdade, as minhas escolhas. Esse é um universo que nunca vai estar completamente acabado. Havia um desses programas de auditório, né, há décadas atrás, né, muito famoso na época, que se chamava o Chacrinha,
né? E ele tinha uma máxima que ele dizia assim, só acaba quando termina. Pois é, isso aqui só acaba quando a gente morre, né? Até então, não acaba o nosso processo de lapidação interior, mas é um processo bonito, porque essa pedra pode ficar realmente cada vez mais luminosa, independentemente da idade, porque há pessoas muito jovens que sabem de lapidação, que têm essa sabedoria, a gente vê isso. E às vezes há pessoas muito entradas em anos e que são infantilizadas. Então não transparecem harmonia, proporção, luminosidade, pelo contrário. Por quê? Porque falta um pouquinho mais de lapidação por dentro. Poderiam ser muito mais belas, mas muito mais belas. Muito mais agradáveis ao olhar, ao sentir. Mas precisamos dessa lapidação. É um pouco misterioso isso, gente. Por quê? Porque, puxa vida, né? Os animaizinhos que a gente tanto ama, né? Eles são tão adoráveis, não é verdade? Não fazem mal a ninguém. A natureza, ela é assim, ela é harmoniosa, ela é bela, e basta a gente conhecer um pouquinho mais, a gente se encanta. Se a gente fosse trabalhar em um jardim, daqui a pouco nós estaríamos apaixonados pelas flores. Se a gente fosse trabalhar com animais, né, ter um animal, a gente já está apaixonado por ele, porque a natureza é amável, é verdadeira, é boa, né? Características essenciais do ente. E nós, por que a gente é tão complicado? Não é assim dada essa harmonia interior. Por isso que a gente às vezes foge de certas pessoas. Vejam como é importante, a gente tem um desafio. Por quê? Porque também só nós pertencemos ao universo intelectual e moral. E por isso também é tão lindo quando a gente encontra pessoas assim. Por quê? Porque elas não necessariamente precisariam ser assim. Essas pessoas especiais, inspiradoras, a gente admira. Por quê? Porque isso revela muito de um trabalho interior. E pelo contrário, quando a gente, né, vê pessoas notoriamente mentirosas, corruptas, não querendo aqui entrar no universo da política, mas eu trabalhei com isso muitos anos, convivendo mesmo, né, com esse universo que é maravilhoso, porque você pensar, né, no bem da sociedade, você trabalhar, né, por uma maior justiça, paz, tudo isso é lindo. E a gente vê pessoas que não trabalham por isso e estão, assim, entre aspas, profissionalmente dedicadas a isso. É péssimo, é horrível. Aquilo que é lindo, talvez uma das mais nobres funções, que é trabalhar na polis, né? A gente vê totalmente, assim, enfim, né? Deteriorada. Mas isso acontece também com as pessoas, né? Pessoas que têm todo um potencial maravilhoso, que de repente entram numa rota de colisão consigo mesmas. E às vezes isso reverbera nos outros, no seu entorno. Então vejam como é importante esse trabalho. E isso, gente, como eu dizia, é acessível. E isso traz uma beleza tão profunda. Você se harmonizar consigo mesmo, os seus sentimentos, os seus sentidos, a sua inteligência, a sua vontade. Isso é o que os antigos chamavam de uma das virtudes mais, assim, importantes para uma personalidade, que é uma virtude chamada temperança, que das virtudes chamadas cardeais, são 4, é a mais relacionada à beleza. Ela está intrinsecamente unida à ideia de beleza. Por quê? Porque ela é perfeitamente a harmonia consigo mesmo. Isso é a temperança. É a pessoa equilibrada. E o que é a beleza? O que é uma característica essencial da beleza? A harmonia, proporção. Então, isso que nos é dado externamente não nos é dado internamente. Internamente, exatamente por sermos pessoas, seres intelectuais e morais, nós precisamos trabalhar isso de dentro para fora. Mas isso contribui imensamente para a harmonia exterior e, portanto, para a beleza. Então, virtudes e beleza. Gente, uma coisa, por incrível que pareça, tem a ver com a outra. Talvez, até a palavra virtudes não é uma palavra muito, digamos, familiar, né, para muitos de nós. Né? Talvez para quem estuda ética, esse campo da filosofia moral, conhece bem essa palavra. Mas para a maioria das pessoas, não se sabe exatamente o que é isso. A gente sabe o que é o mundo virtual, né? Mas a palavra virtude tem a ver com capacidade.
É uma capacidade. Mas que tipo de capacidade? É uma capacidade no modo de agir. E agir como? Agir com excelência. Virtude tem a ver com a capacidade de agir com excelência, ou seja, de agir de um modo melhor. Por que isso é importante? Porque agir bem é o que todo mundo quer. No fundo, a nossa natureza ela está super inclinada ao bem. Mais ou menos como as plantinhas que se orientam para a luz do sol, está na natureza dela. Em nós está inscrito na nossa natureza o seguinte, a gente quer o bem, eu quero aquilo que é bom. Então, por exemplo, o nosso organismo pede água, porque é bom. A nossa natureza busca o que é bom, busca o alimento saudável, porque é bom. Só que, às vezes, a gente se encanta com determinados alimentos. Por exemplo, eu me encanto com chocolate. É uma delícia. Só que se eu não penso assim, bom, isso é bom, mas com moderação, eu posso até começar a danificar o meu próprio organismo, porque aquilo que é bom, embora seja muito bom, não é o melhor em certas circunstâncias. Então, o nosso problema, eu sempre digo isso, não é escolher entre o bem e o mal. Todos nós queremos escolher o bem. O problema é que a gente precisa escolher entre o bem e o melhor. E para definir o que é melhor, a gente precisa pensar, precisa ter em vista o fim, a finalidade. Nosso problema não é escolher entre o bem e o mal. Ninguém quer o mal. A gente quer o bem. Mas a gente tem que pensar o que é melhor. E para isso a gente tem que ser inteligente. Então isso é muito evidente, né, quando a gente pensa em pessoas que, infelizmente, né, degradam o seu organismo com o vício. Né, e às vezes até a sua capacidade intelectual fica totalmente comprometida, né? Situações tão tristes e tão frequentes, né, de pessoas, por exemplo, viciadas em droga. E não é que a pessoa queira o mal. Ela não está buscando a degradação de si mesma. O que ela está buscando é um prazer que aquele consumo oferece. Então, ela busca um bem, só que aquilo não é o melhor. Por quê? Porque ela teria que pensar no todo, nas circunstâncias. Então, tudo isso para dizer, né, que as virtudes, ou seja, o equilíbrio, a capacidade de agir melhor, essa capacidade de agir com excelência, que sempre vai supor uma reflexão, sempre compromete todo o nosso ser. Ela não é fácil, embora seja acessível. É acessível por quê? Porque na medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos discernindo. Podemos pensar o que é bom, o que é melhor. E se a gente vai buscando aquilo que é melhor, a gente vai desenvolvendo uma capacidade de agir com excelência. Se nós não refletimos, se buscamos o bom, mas sem perceber ou sem discernir se esse bom é o melhor, a gente pode fazer escolhas muito ruins, ainda que nós estejamos buscando coisas boas. Isso é muito frequente. Pessoas incapazes de agir com excelência, incapazes de se preparar adequadamente, por exemplo, para um exame vestibular. Ela não tem a capacidade de agir com excelência, embora ela queira, seja o melhor. Mas ela não consegue. Por quê? Porque faltou aquela harmonia consigo mesmo. Os seus desejos, os seus impulsos, os seus ideais, o seu projeto. Então vejam como a beleza e a harmonia interior ela é muito exigente. É muito mais fácil a gente investir só na aparência. É muito mais difícil investir na harmonia interior, né? Mas ela é muito mais importante e mais duradoura, ela traz frutos melhores. Aliás, gente, esse é um ótimo investimento. Quando a gente investe no cosmético, no procedimento estético, cada vez, na medida que passa o tempo, a gente precisa colocar investimentos mais elevados para ter retornos cada vez menores. Eu, na minha idade, já não sou tão jovem, precisaria investir muito, né, para manter uma aparência mais jovem. Mas vejam que interessante, no âmbito intelectual e moral acontece o contrário. Quanto mais você investe, e quanto antes você investe, mais retorno você tem ao longo de toda a vida. Impressionante, ou seja, vale a pena investir aí, né? Os retornos são cada vez melhores, né? Investir na reflexão. O que é o melhor? Eu vou buscar o bem, sem dúvida, mas entre o bem e o bem, qual é o melhor? Então, aí está
a nossa capacidade de agir para a excelência. Aí está a virtude. Né? E as virtudes, classicamente, são 4. As virtudes cardeais, que tem tudo a ver com o nosso próprio ser. Né? A justiça orienta a nossa relação com os demais, tem a ver com a vontade. A prudência tem a ver com a nossa inteligência, que é, entre diversos meios, eu escolher os que melhores servem a um determinado fim. Se trata de escolher o melhor para alcançar um determinado fim. Isso é a pessoa prudente, que sabe decidir, que sabe escolher, que olha no entorno antes de tomar a decisão. Também não é aquela pessoa que não decide, nem aquela pessoa precipitada. A pessoa prudente tem a ver com a pessoa sábia, que escolhe bem os meios para alcançar os fins. Tem mais a ver com a inteligência. E tem as virtudes chamadas temperança e fortaleza, que tem mais a ver com o que classicamente se denominam os nossos apetites. Essa terminologia vem de Platão já, né? Super antigo. Que são as nossas apetências, né? Do ponto de vista da ira e do ponto de vista do deleite, do prazer. Quando a gente consegue um autodomínio em relação a esses apetites, nós adquirimos uma capacidade de agir com excelência, seja agir com fortaleza, ou seja, com coragem, seja agir com moderação, com equilíbrio, que é a temperança. Então, esse autodomínio, essa capacidade de agir com excelência, harmonizando o nosso eu, com as nossas diversas faculdades, propriedades interiores da nossa natureza, que nós apontávamos, sejam os nossos sentimentos, né, os nossos apetites, a nossa inteligência, a nossa vontade, harmonizar tudo isso vai nos permitir agir com excelência, e isso é belo. A gente às vezes não fala para as crianças, não faz isso que é feio. É feio mentir. É horrível. Há aqui um intuito de enganar, não condiz aquilo que você fala com aquilo que realmente você pensa. Isso é horrível. Pessoas mentirosas, pessoas sem caráter. Né? Então, o vício é feio e a virtude é bonita. A gente pode se tornar pessoas mais belas, né? Na medida em que sejamos mais virtuosos. Claro que isso é uma conquista, e como a gente disse, não acaba nunca. Vamos sempre poder estar sendo melhor lapidados. Né? Isso é um esforço para toda a vida. Não é uma beleza tão fácil. Né? Talvez se pudéssemos fazer um procedimento, né, estético para arrumar tudo na nossa alma, né, no nosso interior, a gente pagaria aos tufos, mas infelizmente não é assim que se alcança. Muito pelo contrário. É algo bastante trabalhoso. Por isso, quanto antes a gente começa, melhor. Né? E os resultados são mais rápidos. Então, vamos olhar então para a pessoa madura, né, que se distingue muito da pessoa imatura. Né? A pessoa que sabe, né, viver as idades da própria vida. A gente falava da síndrome de Godoy-André, né, o pavor do envelhecimento natural, a incapacidade de enfrentar a vida, de enfrentar a realidade. Né? Então, o que é essa pessoa madura? Que aceita as próprias circunstâncias. Primeiro, aceitação. Aceitar a realidade. Né? Eu não serei modelo fotográfico. Né? É uma realidade, eu não sou linda, não sou particularmente expressiva ou teatral, não tenho esse dom. Então significa que eu vou ser uma pessoa tímida, encolhida, incapaz de qualquer coisa? Não, eu tenho outras habilidades que talvez uma modelo fotográfica não tenha. Eu aceito as minhas circunstâncias e vou trabalhar a partir delas. Né? E quem diz isso diz qualquer outra coisa, mas vai exigir de mim perseverança. Qualquer ideal exige perseverança. É algo super óbvio isso. Mas às vezes a gente esquece o quanto a disciplina é necessária, o quanto a renúncia é necessária, o quanto a coragem é necessária. Né? Eu vou contar isso para vocês. Eu trabalhei 30 anos como procuradora-geral na Câmara Municipal de São Paulo nos últimos anos, era um cargo importante, eu adorava aquilo que eu fazia, porque eu adoro política, amo tudo que diz respeito ao urbanismo, meio ambiente, e tudo isso eu gosto, acho fantástico, e me sentia
exercendo algo que tinha um relevo social. Mas eu percebi que eu também poderia já ir preparando pessoas para me substituírem, dar oportunidade a pessoas mais jovens, né? Eu fiquei nesse cargo, né, durante 6 anos, 7 anos. E eu acho importante que outras pessoas assumam essas funções. Então eu sabia que eu deixando esse cargo, eu iria perder relevo social. E mais, eu teria que fazer uma transição de carreira, começar outra coisa. E como eu já lecionava de uma maneira indireta e talvez não de uma maneira, algum tempo academicamente, mas não todo esse tempo academicamente, filosofia, eu pensei em fazer uma transição para a carreira de professora de filosofia. Mas não é fácil, eu precisei de uma consultoria para me ajudar nisso. Por quê? Porque eu estava aceitando que eu ia perder um relevo social, mas, bom, há outras coisas que eu possa fazer, que tenham também um relevo, que também possam me realizar. Todo um trabalho, né, para você entender qual é o seu lugar no mundo, aceitar que o tempo passa. Disciplina, renúncia e coragem. Se eu quero fazer medicina, eu vou ter que renunciar a um monte de coisa. Vou precisar ter disciplina, vou precisar ter método, vou precisar ter coragem, vou ter que dizer não a certas coisas, e tudo. E isso também diz respeito à própria maneira de ser, né? Aceitar que o meu cabelo não é loiro, né, e escovado, não nasci assim, né? Então, vou aceitar. Agora, dentro disso, vou ser feia e infeliz? Não. Posso ser muito feliz e muito linda, mas aceitando a minha natureza. Isso é uma sabedoria rara. Também a consciência do fim, né, gente? Que tudo nessa vida passa, né? É algo óbvio, né? Porém, né, eu me lembro de uma citação de Santo Agostinho que eu acho super interessante. Santo Agostinho foi um grande filósofo e também um grande teólogo no século IV depois de Cristo. E ele dizia assim: quando nasce uma criança, as pessoas, né, se reúnem e pensam: será que ele vai ser um médico, né, se for um menino? Será que ele vai ser bonito? Será que ele vai casar? Mas ninguém se pergunta: será que ele vai morrer? É óbvio, né? Mas a gente às vezes adia essa indagação. As coisas têm um fim. Aonde eu quero chegar? Né? Qual é o meu legado? Qual é a minha contribuição? Por isso é importante se lapidar, porque a gente tem um tempo para isso. Não é algo infinito. E perceber também a fragilidade das coisas, inclusive da própria aparência. É algo inerentemente vulnerável, né? Por exemplo, a gente tem que fazer, né, alguns movimentos. Muito bem, a fragilidade das coisas. Já estamos chegando ao fim. E aí chegamos na pessoa sábia, que tem a serenidade vitoriosa, né? A pessoa que sabe distinguir o importante do secundário, né? A pessoa que sabe ver a vida como um todo, né? No seu conjunto e nas suas partes, perceber a importância de uma infância bem vivida, de uma adolescência bem vivida, de uma juventude bem vivida, de uma fase adulta bem vivida, de uma entrada em anos bem vivida, de uma aposentadoria bem vivida, de uma pessoa senil, as idades da vida. Uma pessoa sábia sabe olhar para trás, né? Sabe aprender com os novos, sabe não querer ser um eternamente adolescente. E o contrário, uma adolescente não precisa parecer, né, alguém que ela não é. Né? Então, essa sabedoria que nos dá essa autolapidação tão necessária. A gente vai em cada etapa, né, da vida, corresponde mesmo uma crise e corresponde a um desafio, uma oportunidade. Cada etapa da vida tem a sua crise e tem a sua oportunidade. Por exemplo, muitos de vocês, né, estão entrando na fase adulta, concluindo uma faculdade, enfim, aí vem a crise já da experiência dos próprios limites. Não é tudo que a gente sonhava, não é tão fácil, é difícil, a gente às vezes passa por um subemprego e às vezes aquilo se torna um pouco monótono. E aí? Qual é a oportunidade que isso me oferece? Como eu posso enfrentar com sabedoria essa fase? O que eu tenho a aprender, né, dessas circunstâncias? Né? Enfim, é necessário, né, mas faz parte da autolapidação. Né? E, finalmente, agora voltamos ao tema inicial. A beleza
como algo que é acessível e algo que é necessário. Vocês já viram que é super necessária a beleza em todos os aspectos, né? Eu usei aqui a imagem da Audrey Hepburn porque eu acho ela absolutamente linda e maravilhosa. Para mim é um ícone, né, de beleza, de elegância. E eu acho lindo como ela se apresenta uma mulher idosa, se apresentava, né, uma mulher idosa e belíssima. Não estava com a cara toda esticada, cheia de botox, né? Uma pessoa linda, né? Um sorriso maravilhoso, né? Uma pessoa, aliás, que se dedicou mesmo a muitas obras existenciais, né? Uma pessoa também assim, muito inspiradora também nesse aspecto, né? Mas por quê? Porque a beleza não é só a eterna juventude. Claro que a juventude é sempre linda, sempre. Não há nada mais lindo do que um bebê, uma criança, um jovem, né? É linda a juventude, maravilhosa, Deus faz tudo perfeito, né? Mas não significa que não haja uma beleza própria da vida adulta, da maternidade, né, da pessoa senil. Tudo tem o seu aspecto, né, de harmonioso e de belo. Mas se traduz, obviamente, nos gestos, nas atitudes, no próprio porte exterior, que tem muito a ver com virtude, muito a ver com essa capacidade de agir para a excelência, né? Ou seja, no fundo, essa proporção, essa harmonia, esse acabamento e essa luminosidade que caracterizam tudo que é belo, também podem caracterizar o nosso interior, né? O nosso mundo intelectual, o nosso mundo moral, que é a harmonia conosco próprias e, a partir disso, com o ambiente, com o entorno, a forma como a gente age, a forma como a gente se posiciona. Eu posso me posicionar, falar, ouvir, trabalhar com elegância, né? Com proporção, né? De uma maneira acabada. Eu ouço a pessoa antes de eu falar, por exemplo. Então, isso faz toda a diferença, isso é acessível. Porém, não é fácil. Por quê? Porque é um trabalho contínuo de lapidação, é um trabalho, em certo sentido, de humildade, que é aceitar a realidade, tal como ela é, tal como nós somos. Por isso também, o trabalho de autoconhecimento é essencial, né, para qualquer pessoa madura. E a única equação que funciona: um interior bem cuidado irá resplandecer um exterior luminoso. Portanto, a harmonia interior, aliás, há uma máxima, né, de Aristóteles, que ele diz: a virtude, esse agir com excelência, está no meio, ou seja, está no equilíbrio. Por exemplo, né, a prudência não é nem indecisão, né, nem precipitação. É prudência, não é agir sem pensar precipitadamente, nem não agir de uma maneira indecisa. Não. Precisa tomar uma decisão, olhar no entorno, pensar nos meios e tomar a decisão. Isso é a pessoa prudente. Está no meio, né? E assim também a justiça, assim também a temperança, assim também a fortaleza ou coragem. Esse equilíbrio, né, que nos é proposto. E, no fundo, esse grande trabalho, né, de descobrir, aceitar, primeiro descobrir, segundo, aceitar, e depois expressar da melhor maneira possível o nosso eu, expressar com essa beleza. E aí, para finalizar, eu vou pedir, por favor, o meu celular, que está aí, e o meu óculos. Eu queria trazer o exemplo de uma amiga minha. Então, eu vou ler, depois vocês veem a imagem. Então, a Karen, essa minha amiga, ela é uma mulher muito bonita, como vocês vão poder ver, né? Mas ela ficou muito mais bonita recentemente. E ela publicou nesses dias o que aconteceu na vida dela, como que foi que houve essa transformação. Ela publicou uma foto dela hoje, atual, e uma foto dela há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás. Então eu vou ler para vocês aqui, tá bom? A narrativa começa da graça, e a minha começou em 2021. Posso dizer que até 2021 fui engolida pelas coisas do mundo, principalmente pelo trabalho, pelo materialismo, pelo conforto, pelo dinheiro. Vivia de forma hedonista. Todas as minhas ações visavam buscar o prazer e fugir da dor. Não reconhecia a hierarquia própria do mundo e, portanto, nada do que eu pensava e fazia era adequado e bom. Nada tinha sentido, pois tudo era relativo. A verdade é que eu estava coberta por uma cegueira mental e do alto da minha soberba estava já sem esperança, sem vida, completamente vazia,
buscando preencher esse enorme buraco no peito com o trabalho, com pessoas, com comida, com academia, com viagens, com festas, com livros, com política, com roupas, com procedimentos estéticos, com experiências, mas nada nem ninguém satisfazia a sede e o vazio que carregava no peito. Eu queria uma vida perfeita e cheirosinha. Queria, no fundo, ser boa, fazer coisas boas, mas mal entendia que errava. Essa daqui é a Karen. E errava, continuamente e sucessivamente. E todos os alvos disparados. Fui chamada uma infinidade de vezes, mas não queria enxergar. A verdade sempre esteve diante de mim. E eu insistia em viver minha vida por mim mesma. Então eu mudei. Fui lapidada. A gente não combinou. Meu pai não desistiu, se refere ao pai com maiúscula, se refere a Deus, né, de uma maneira assim carinhosa. Meu pai não desistiu de mim, não se cansou de me chamar nem por um segundo, e esse amor providente, incansável, incessável, infinito, me constrangeu e continua me constrangendo, me fazendo entender que minha vida e cada vida humana é um milagre maravilhoso, que toda a nossa imperfeição é uma obra perfeita de Deus. É um mistério fascinante que se revela e se desvenda no caminhar do caminhante, que acerta, que erra, que conserta e segue em frente, olhando para o alto e se permitindo amar e ser amado. Senti necessidade de mostrar essa foto. Um antes e depois da graça. Uma foto que confirma que a sabedoria das coisas espirituais é a luz da alma. Uma pessoa só pode ser bela se ela também busca ser boa e verdadeira. Porque as características da beleza, bondade e verdade são intrinsecamente ligadas ao ser e com ele se convertem. Esse é o começo de uma história. Então a frase eu extraí exatamente do testemunho dela. Uma pessoa só pode ser bela se ela também busca ser boa e verdadeira.